Muito bem, meus irmãos. Pedir que a Gilce vem cá. Sentados, nós vamos orar. Senhor, em nome de Cristo, a Tua presença é real, Senhor. Temos uma convicção da Tua palavra que diz do Espírito em nós, mas é real também a Tua Shekinah, a manifestação do Teu poder nesse lugar. Oh, Senhor, esse lugar está cheio da Tua glória, Senhor. Senhor, Tu começaste uma boa obra nessa noite em nossos corações. Complete, Senhor. Usa, Senhor, a Tua filha, de forma poderosa e eficaz aos nossos corações, em nome de Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Graças e paz, amados. Hoje é um daqueles dias que desde a primeira música tocada aqui nesse lugar, ministrada aqui, eu já sairia satisfeita de volta para casa. Essa semana foi uma semana muito difícil. Pesada, arrastada. E eu falei, glória a Deus, tem encontro das igrejas, trazer um novo ânimo na palavra, um renovo. E pensa num sábado ruim. Num sábado, eu de manhã até de tardinha, eu não consegui receber nenhuma boa notícia. E aí no sábado, eu tava desanimado. Levantei ainda com a alergia respiratória lá, desanimado. Jesus, que negócio difícil. E eu tava com o coração incomodado, não entristecido, mas incomodado, tanta coisa. Mas aí quando nós chegamos no culto lá, tivemos algumas dificuldades para poder chegar até lá. E quando nós chegamos lá, o som também deu dificuldade para começar. Eu falei, em nome de Jesus, repreende isso, Pai. O negócio tá bom não. Mas aquele culto simples, ali, na igreja de Taquari, aquele culto tão simples, Deus encheu meu coração de tanta graça, de tanta paz. Deus confirmou meu coração coisas que eu tinha dito em casa. Eu falei para Cleibe, tem 2 pessoas que eu quero investir nelas na obra e eu tenho que falar com elas hoje. O Cleibe até falou assim, mas justamente hoje, porque você não fala amanhã que vai estar? Não, é hoje. E quando terminou o culto, depois do apelo, eu não precisei ir até elas. Elas vieram até mim. E elas disseram, eis-me aqui. E aí eu conversava com outra pessoa que estava passando por luta, por dificuldades. Ela dizia, olha, Gilson, Deus encheu nosso coração com um renovo durante esses dias. Nós estamos levantando, crendo que nós vamos romper em fé. E eu já voltei para casa animadora. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus agindo no meio do povo. E aí quando eu estava me preparando para dormir, eu fiz aquela minha conferência no WhatsApp, né? Toda vez que eu vou para a cama, faço uma breve conferência, que sempre tem alguém lá, desejoso de falar alguma coisa. E eu recebi uma mensagem linda. De uma pessoa com uma vida muito, muito difícil. Desde de muito nova, essa pessoa lida com uma vida muito difícil. Ela é a única cristã na sua casa. E ela dizia para mim, eu estou tão consciente, com tanta convicção do que Deus tem para fazer na minha vida, que se eu tivesse que ir no lugar mais distante para salvar uma única vida, eu abriria mão de tudo, eu abro mão de tudo e eu vou. Eu ganhei a noite, ganhei o mês, ganhei o ano em nome de Jesus, porque é para isso que nós somos chamados. Deus nos chamou com um propósito. E quando o pastor me falou durante a semana que era para eu trazer a mensagem hoje, eu achava até ontem que eu sabia sobre o que eu ia pregar. Mas depois daquela palavra tão grande, e ela ainda usou a expressão de um louvor que há muito tempo a gente não canta. E é tão jovem, me comoveu tanto. Ela dizia assim, meu Jesus maravilhoso é minha inspiração para prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti.
pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um desejo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar e consolar. Pois os que choram aos pés da cruz alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. É mistério. Se você não sabia, eu quero te apresentar. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é um evangelho só onde está tudo lindo, está tudo bonito, está tudo no lugar, está tudo arrumado. Não. É que mesmo quando tudo parece desarrumado, quando tudo parece esquisito, quando tudo parece doído, eu continuo crendo que o meu Redentor vive e vai se manifestar ao meu favor. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor falava ao meu coração, eu falava, oh Deus, essa criatura tão linda, ainda tão jovem, passando por tantas lutas. E fiquei pensando como nasceu nessas condições, como vive nessas condições. E o Senhor me levou a lembrar de José. E me lembrou, eu já gastei um bocado de papel de hoje. Ai, me veio olhando assim. E me lembrou, se colar papel, vocês me avisam, tá? E me lembrou sobre o sonho de José, sobre a história de José. E o Senhor falava para mim assim, olha, eu levantei cada um com um propósito, né? Eles nem sabiam sobre o que eu ia falar aqui nessa noite, mas Deus foi ministrando desde o início do culto a respeito dessas coisas. E Deus falava para mim, eu chamei cada um com um propósito. E se nós vivemos apenas com sonhos naturais, apenas os sonhos de casar, os sonhos de ter sua casa própria, apenas os sonhos de ter filhos, apenas os sonhos de se formar na faculdade, nós somos verdadeiros zumbis. Você está programadinho. E o Senhor me trazia a imagem de um filme que eu caí na besteira de um tempo atrás, de deixar os adolescentes escolherem um filme para assistir, e eles me levaram um tal de um filme chamado Zumbilândia. Desculpa a expressão, mas é uma porcaria de filme. E eles diziam assim para mim, tia, não é terror. Não é terror, porque filme de terror não traz edificação nenhuma para crente, amém? Mas era um terror de porcaria, era muito ruim. E o Senhor me trazia à mente aquelas pessoas completamente voltadas. Não, eu nasci, eu cresci, eu estou crescendo, agora eu tenho que estudar, aí eu vou trabalhar, aí eu vou namorar, aí eu vou me preparar para casar, aí eu caso, aí eu tenho meus filhos, aí eu vou criar os filhos, aí os filhos crescem, aí meus filhos casam, e aí eu corujo os netos, e vou nessa onda aí, que é a programação. Acabou, realizou tudo isso, não está na hora de morrer. Concorda comigo? Se esse é todo o seu sonho, se não há nada maior para você, então tá tranquilo. Se você já fez tudo isso, é só falar tchau e bênção. Mas a verdade é que você não caiu nesse planeta de paraquedas. Você foi trazido por via humana, sabe? Por ventre de mulher, de carne, mas para um propósito eterno. Diz pro teu irmão, Deus te fez com um propósito eterno. Fala com o outro aí atrás, em nome de Jesus. Deus te fez com um propósito eterno. Você achou que veio aqui ficar só rodando de um lado pro outro? Oh. Nessa noite, eu quero convidar você a identificar
e reconhecer como viver os sonhos de Deus, vivendo os sonhos de Deus. Abra lá a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 37. Amém? Gênesis 37. Gênesis 37, do 1 ao 10, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos como os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós, bonitinho? Bonitinho por minha conta, tá? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Aí você vai pular para mais um texto, mais um pouquinho para frente, capítulo 42. Gênesis 42. Que vai dizer assim: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Amém? Rapidamente aqui, dá uma passagem para você. José cresceu no meio desses 11 irmãos, 10 irmãos. Ele cresceu nesse meio, era filho da mulher que Jacó amava e ele se tornou o queridinho do papai. Logo depois do nascimento de José, a mãe de José morreu. E Jacó, ó o perigo aí, pais. Jacó, na intenção de compensar a José a falta da mãe, colocava José no colinho, tratava com leitinho na boquinha, voltava pouco botar na cama para dormir, porque ele achava assim: tadinho, ele não tem mãe, eu vou suprir aquela coisa toda. E você sabe que um filho criado desse jeito é um filho que cresce sem ter peito para lidar com as situações difíceis da vida. Aí você vai dizer assim: você está falando isso porque você não é mãe. Ah, então a Bíblia está errada. Então a Bíblia está mentindo. Eu escuto muito isso. Quando você for mãe, você vai saber. Tem coisas que a Bíblia me conta. Tem coisas que a Bíblia me conta. E está claro, está específico. E aí eu quero que você entenda que quando Deus tem um sonho para nós, quando Deus tem algo grande, quando há um propósito de Deus para as nossas vidas,
Ele não quer que você seja só criado no colinho, não pode pôr o pé no chão, não pode pôr a mão na areia, não pode brincar ali, não pode fazer isso, aquilo, outro. Não, Deus quer te preparar para você poder alcançar cada uma das suas promessas, das promessas que Ele tem para você. E aí uma das coisas que a gente aprende quando a gente vive os sonhos de Deus, pode colocar lá, Flávio, é que os sonhos de Deus começarão a se realizar na sua vida quando tudo tiver tumultuado. Quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, eu fiquei meio pensativa a respeito disso. Mas quando você começa a olhar para a palavra do Senhor, é exatamente o que você vê. E através da vida de José que você percebe o seguinte: José foi odiado pelos irmãos, os caras tentaram matar o irmão, os caras não mataram o irmão, então venderam o irmão como escravo, o cara foi vendido como escravo, ainda lá para onde ele foi levado, uma mulher bonitona, a mulher do chefão lá, gostosona, deu em cima dele, o cara corre, a mulher fala contra o cara é acusado, enfim. Mas Deus estava usando tanto aquele homem, que o Senhor o levou a se tornar governador no Egito. Mas para isso chegar a acontecer, a situação de José era terrível. Pensa você, está num lugar que ninguém gosta de você. Pensa você estar num lugar que a tua família te rejeita. O pastor falava aqui sobre problema. A gente não sabe o que é ter problema. A gente tem uns probleminha por aí. Mas quando Deus começa a manifestar o agir dos sonhos dele na sua vida, vem no momento do caos. Vem no momento onde tudo parece estar ruim, onde tudo parece estar trancado, onde tudo parece estar difícil. A segunda coisa que você aprende vivendo os sonhos de Deus é que as situações, elas vão te conduzir porque você não vai ter controle sobre elas. Nós nascemos para ter controle sobre as coisas. A gente é ensinado de uma certa forma, eu quero poder trabalhar porque eu quero ter o meu dinheiro. Eu quero poder comprar as coisas que eu quero. Meu pai era uma bênção, minha mãe era uma bênção. E eles nunca, quando eles tinham, obviamente, eles nunca negaram nem um centavo. Mas tinha uma coisa que me deixava louca com meu pai. É quando ele perguntava assim, para que você quer o dinheiro? Eu, na minha cabeça autoritária, toda a vida, que eu acho que eu já nasci autoritária, Senhor tá no quebrante comigo. Eu falava assim, puxa, eu quero dinheiro, eu quero pra mim, eu quero usar do meu jeito, da minha forma. Então a gente cresce no coração da gente, desde já com essa vontade de ter controle sobre as coisas. Ter controle no relacionamento que a gente tem, né? Manter tudo sob controle, sem nenhuma alteração. A gente quer ter controle sobre as nossas finanças. Você quer saber quanto que você vai ganhar, para você saber quanto que você vai gastar. Mas eu quero te dizer que quando Deus começa a manifestar os sonhos dele sobre a tua vida, você não tem controle sobre nada. Porque quando nós temos controle sobre alguma coisa, a gente acha que a gente pode realizar alguma coisa sozinho. Então é bom. Quando nos foge o controle, você deixa ele guiar. Então lembre-se disso. Quando Deus começa, talvez você esteja pensando aí, meu Deus, essas coisas estão tudo assim lá em casa. Parece que está falando da situação lá de casa. Entenda que Deus está começando a manifestar os seus sonhos na sua vida, o sonho dele na sua vida. A terceira coisa que a gente aprende com os sonhos de Deus, vivendo os sonhos de Deus, é que os sonhos de Deus provocam oposição. E como eu falava antes, provoca oposição às vezes das pessoas que a gente mais ama, das pessoas mais chegadas a nós. Às vezes não são nem parentes, mas são gente que a gente considera tanto que é quase como parente, quase parte da família. Aquelas pessoas que às vezes deveriam investir na gente, acreditar na gente, às vezes são as primeiras Às vezes a oposição não é passiva, sabe? Não é descarada. Ela não fala na sua cara que não acredita naquilo que Deus está fazendo na sua vida, ou que Deus quer fazer através de você. Mas ela te dá aquele olhar, Me contaram uma história hoje de um cara que não sabia nada, que estava na aula, e o cara tudo falava assim, certo. E tem gente que às vezes olha para a vida da gente, não crê naquilo que Deus está fazendo ou quer fazer através de nós, e fala assim também, certo, tolinho, acha que é simples assim. Ele é mais bonito que a gente.
Tem o sangue de ouro nas veias. Você vai sofrer oposição, às vezes do marido, você vai sofrer oposição às vezes da esposa, às vezes dos filhos. Mas lembre-se, viver os sonhos de Deus traz oposição, mas também traz promessa. José, que era o queridinho de Jacó, quando Jacó contou o segundo sonho para ele, quando José contou o segundo sonho para Jacó, o próprio pai falou assim, quer dizer então que você vai reinar sobre nós? Porque até então tinha falado só dos irmãos. Quando falou dele e da mãe, falou do sol e da lua, que representava o pai e a mãe, o pai falou, quer dizer então que você vai reinar sobre nós, o bonito. Olha que era o cara que era o queridinho do papai. Talvez, às vezes, você olhe para a sua história de vida e você não consiga se sentir querido na sua própria família. Eu quero dizer para você que muitas vezes, aqueles que são muito queridos pela sua família, quando Deus está manifestando coisas, eles também descreem. Eles também deixam de acreditar. Outra coisa que você descobre é que os sonhos de Deus vão parecer totalmente improváveis de acontecer. Pensa Noé, cara. Deus falou para Noé que ia chover sobre a terra e naquela época não caía a água do céu, brotava da terra. Que era para ele construir uma arca, né? E a arca, todo mundo desenha a arca bonitinho, tipo um navio, né? Mas na verdade, as proporções da arca eram um caixotão. E para a ciência, não tinha como aquilo dar certo. E para o povo daquela época é doideira, né? Onde é que Noé vai conseguir tanta madeira para poder construir isso? Na cabeça de Noé também era uma loucura, o negócio era grande demais. Era improvável. Então lembre que tem coisas que vai vir ao seu coração, que você vai pensar assim, não, isso não tem como acontecer. Sonhos de Deus, sonhos de projetos de Deus, de propósitos de Deus para a sua vida. São coisas assim. E a gente vai aprendendo que diante dos sonhos de Deus, você se torna impotente. Às vezes você olha para dentro da sua própria casa, às vezes seus pais, seus irmãos não são cristãos, às vezes você tem parentes que são viciados, seja lá no que for, e qualquer tipo de vício é uma droga, qualquer tipo de vício é uma droga. E às vezes você olha para aquela situação e você fala assim, eu não tenho condições de fazer isso. E aí que o negócio vai ficando bom. Porque quando você começa a reconhecer que você é impotente, você começa a perceber o quanto você depende de Deus para realizar isso. Você vai olhar para o Senhor e você vai perceber que não tem os meios, não tem o treinamento, não tem o dinheiro, não tem recurso, não tem segurança suficiente, você não tem nada. O pastor falava aqui sobre o sonho das 139 cidades. Sonho que Deus deu para ele quando a gente botou o pé aqui nesse lugar. E na época a gente estava num salãozinho que era menor que esse púlpito, com certeza. E não tinha ninguém. Naquela época estávamos só nós dois. E aí Deus diz que vai te dar as 139 cidades. E aí começa a ficar parecer completamente improvável. Sem dinheiro, sem treinamento para isso, sem condições, sem recursos, sem gente, sem pessoal, sem nada. É assim que Deus gosta de trabalhar. As coisas na sua vida, inicialmente, elas vão piorar para poder melhorar. E aí é legal porque ninguém diz amém, né? Então quando você, as coisas da sua vida vão melhorar. E a gente tem a tendência a falar, glória a Deus, aleluia. Mas aí quando você descobre que elas vão precisar piorar para poder melhorar, você fala, piorar é ruim demais. Piorar dá trabalho demais. Piorar cansa demais. Mas é quando a coisa vai arrochando cada vez mais, é que você vai vendo em toda a sua impossibilidade, em toda a sua improbabilidade, o agir de Deus através de você. Por mais que os outros irmãos tenham chamados semelhantes, você vai se sentir sozinho. Porque chamados serão semelhantes. Mas para cada um, Deus tem um propósito específico. E você pode ter até nascido irmão gêmeo de alguém. O chamado que Deus tem para você pode ser parecido com o teu irmão, mas vai ser diferente. O sonho que Deus tem para a tua vida
ele, muito provavelmente, ele vai fazer com que você não tenha referências. Você não viu ninguém fazer ainda. Você não viu ninguém realizar ainda. O sonho que Deus colocou no coração do pastor, ele ainda não viu isso. Ele não teve quem o direcionasse, quem o desse uma referência do sonho de ganhar o seu estado de forma detalhada. Deus está contando. Outra coisa, Deus não conta tudo de uma vez para você. Deus vai contando de acordo com as circunstâncias. E se eu pergunto para cada um aqui, quantos aqui querem viver os sonhos de Deus? Coisa linda. Quer viver os sonhos de Deus com todos os detalhes? Porque sonho de Deus tem detalhes. Os nossos sonhos a gente fica tentando pular etapas, pular fases. Mas os sonhos de Deus têm detalhes. Viver os sonhos de Deus vai trazer insegurança para você, porque você não viu ninguém fazendo. Você já viu alguma coisa parecida em algum lugar, mas na sua realidade está acontecendo de forma diferente. Deus quer agir através de você, do jeito dele. E o jeito dele é o melhor jeito. O jeito dele é a melhor maneira. E uma coisa que você precisa entender. São algumas recomendações para você poder viver o sonho do Senhor. A primeira coisa é, faça a coisa certa. Talvez você tenha crescido na igreja e você escuta falar sobre pregar o evangelho, sobre falar de Jesus. Mas a minha pergunta é, você tem feito isso? Talvez você não tenha nascido num lar evangélico, mas você tem vindo todo domingo e você tem escutado o seu pastor falando todo domingo a respeito disso. E a minha pergunta é, você tem feito isso? Porque você e eu também quero alcançar todas as promessas de Deus para a minha vida. Mas existe um processo. Faça a coisa certa. Faça do jeito certo. Não tente pular etapas. Quer ver outra coisa que a gente sabe que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente não faz? Pedir perdão. Há um poder tremendo quando você libera perdão. Tudo que Satanás tenta fazer é amarrar a tua vida com ressentimento. Às vezes você acha que você não tem, mas sente mais nada. Mas toda vez que você lembra daquilo e você lembra com dor a respeito daquilo, ele continua lá. Faça a coisa certa. Mesmo que você entenda que não foi você que provocou aquela situação, perdoe. José teve numa situação que quando a fome aconteceu lá na cidade do pai, e que eles tiveram que ir até o Egito para procurar comida, José teve a oportunidade de ver a cara de cada um daqueles irmãos, e se fosse carnal, se estivesse na carne, ia dizer assim, ah, Rubens, seu safado sem vergonha. Ah, Simeão, vocês lembram do que vocês fizeram comigo? Lembra das coisas que vocês falaram a meu respeito? Lembra quando vocês tentaram me matar? Lembra que me levaram escravo? Agora eu tô aqui, ó. Governador. Ele teve a oportunidade de humilhar. Fala sério. Humanamente falando, dá vontade ou não dá vontade? Fala assim, minha vez de tirar onda. Mas o perdão no coração de José fez toda a diferença para a salvação da casa dele, da família dele. Às vezes você tem irmãos, você não fala. Às vezes você tem parente, você fala assim, não, eu perdoei, mas deixa ele lá e eu cá. Desculpazinha sem vergonha. Fala, não, eu só não quero contato. Nós somos seres relacionais. Deus nos criou para conviver com pessoas, para se relacionar com pessoas. Deus quer usar você para salvar, para prover para aquela pessoa que tentou te derrubar. Às vezes é o cara do serviço, às vezes é o vizinho, às vezes foi um primo, foi um filho. Deus quer usar você para isso. Mas para esse tipo de coisa a gente não quer ser usado. A gente está muito interessado em resolver as nossas necessidades. Quando José foi levantado por Deus, todas as lutas e dificuldades que ele passou, o Senhor o levantou com um propósito maior. José foi levantado para salvar milhares de pessoas da morte e da fome.
Você não foi escolhido para viver uma vidinha. Você não foi escolhido para ficar não satisfeito, mas acomodado, de estar casadinho, acomodado, de ter feito a sua faculdade, acomodado, de estar com o teu trabalho, com o teu salarinho. Deus tem coisas maiores para você. Você foi chamado para salvação de vidas. Você foi resgatado das trevas para salvar outras vidas. Você não foi chamado para ficar em casa extremamente confortável, enquanto você podia estar na presença do Senhor, enquanto você podia estar na vigília, enquanto você podia estar no culto de oração, enquanto você podia estar no encontro das igrejas, porque esse lugar é lugar de palavra, é lugar de compartilhar, é lugar de testemunho, é lugar onde você aprende, é lugar onde você vai sendo capacitado, e quando você passa pelas suas lutas, pelas suas dores e pelas suas aflições, você lembra de cada uma dessas palavras, você lembra do agir de Deus, mas a gente está muito acomodado. Todo mundo quer vitória, todo mundo quer casamento abençoado, quer que os filhos cresçam numa unção, numa graça, no louvor, mas a gente não quer ter trabalho. Porque ir pra vigília, gente, sexta-feira, dia cansativo pra caramba. A gente já chega cansado. Eu tenho uma notícia pra te dar. Não é só tu não. Todo mundo na sexta-feira tá cansado. É desgastante a semana. Cada um nas suas atividades. Mas são nesses lugares que Deus trabalha na vida da gente. São naqueles lugares que você acha assim, eu vou chegar lá, você faz já um ritual de culto na sua cabeça, e você já, muitas vezes, vai pra lá esperando que Deus não vai falar nada. Não, hoje eu vou pra igreja porque é dia de domingo. Dia de domingo a gente está na igreja. Deus tem coisas maiores para você. Deixa Deus agir através de você. Aí talvez você tenha pensado assim, eu nasci na família errada. Eu fui abusado quando era criança. Eu fui largado pelos meus pais me rejeitaram. Eles não quiseram me criar. Ou então meus pais se separaram e tiveram uma família nova e me deixaram de mão, me deixaram largado. Porque a família, os filhos novos que se deram, tomaram esse espaço, tomaram esse lugar. E talvez você se sinta rejeitado e abandonado. Eu quero dizer para você que quando você está no seu momento de luta, existe um Deus que continua olhando para você. Que quando você está no teu momento de dificuldade, de insatisfação, existe um Deus que continua trabalhando a teu favor. Porque enquanto Satanás achava que estava destruindo o projeto de Deus para a vida de José, na verdade, ele estava caminhando cada vez para mais perto do centro da vontade do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho duas notícias para você. Se você está satisfeito com a vida que você está levando, eu sinto muito, eu só lamento. Você está perdendo o propósito de eterno de Deus na sua vida. Agora, se você entende que isso não é suficiente, que o Senhor tem coisas maiores, que o Senhor pode levar você às nações, que o Senhor pode levar os seus filhos às nações, que o Senhor pode levantar você como obreiro, como homem, como mulher para salvar outras vidas. E quando eu falo de vidas, eu falo de milhares. Gente que talvez você nem fique sabendo que foi usado para salvar. Se você entende isso, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se você entende que Deus tem um propósito maior para você, e que não é apenas de bater o ponto aos domingos na igreja. Se você entende que ser líder de célula não é apenas estar com um bocadinho de gente ali reunido, mas é abençoar aquelas vidas e alcançar muitas outras através daquele grupo ali. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se você olha para você e não vê capacidade humana em você, talvez a gente pense assim, não, para pregar eu tenho que ter o seminário. Para pregar, se eu não tiver feito um curso específico, então não serve. Para salvar a minha família, se eu não tiver passado pelos estudos, pelo Instituto Bíblico, também não serve. Eu quero dizer para você que Deus só quer um coração disposto. Você viu aquele filme do cara que não tinha braços? O Nick não tem braços, mas está abraçando o mundo. O Nick não tem pernas, mas está andando por todo mundo para testemunhar daquilo que Deus tem feito na vida dele. Quando ele acreditava que nem casar ele casaria,
Eu não sei se você já assistiu outros vídeos dele. Ele tentou tirar a vida dele por 2 vezes ainda como criança, com 8 anos de idade. Mas ele disse que ele começou a lembrar dos pais dizendo para ele: meu filho, você foi criado com um propósito de Deus. Se o Senhor te fez de forma diferente dos outros, é porque o plano que Ele tem para você é muito maior. É diferente de tudo isso. Quando aquela criança começou a absorver isso, ela está ganhando o mundo, está salvando vidas. Deus tem o seu coração disposto. Talvez você não saiba como começar, talvez você não saiba como fazer, mas se você estiver disposto, se você se permitir estar disponível, Deus vai fazer você romper. José não foi levantado apenas para ser famoso. José foi levantado para salvar vidas. Esse é o nosso maior propósito na terra. Deus te quer fazer uma advogada, Deus te quer fazer um fisioterapeuta, Deus quer te fazer um farmacêutico, Deus quer te fazer um personal que use daquilo que Ele te deu para alcançar outras vidas. Deus quer te fazer uma manicure, Deus quer te fazer uma doméstica, para aproveitar a oportunidade de estar na casa dali e poder abençoar a vida do outro. Deus quer te fazer um professor que, apesar de viver nos tempos que a gente vive hoje, onde às vezes são insultados, maltratados, surrados pelos próprios alunos, ainda assim Deus quer te usar para salvar a vida deles. Deus não quer restaurar apenas o seu casamento. Deus tem planos maiores para você. Só depende de você. Deus tem colocado um sonho no coração do teu pastor de alcançar as 139 cidades. Nós não temos dinheiro. Humanamente nós não temos recursos. Mas aos olhos do Senhor, nossos recursos estão aqui. Nosso pessoal das 139 cidades que vai ganhar está aqui. Porque é sonho de Deus. E Deus quer usar você. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Coloca diante do altar do Senhor agora as coisas que você tem. E talvez você diga como eu não tenho nada, Senhor. Apenas o coração que quer se colocar à tua disposição para tu usar e para tu agir. Diga: Senhor, meu coração está aqui. Eu não sei o caminho, mas eu quero ser usado. Ó Senhor, Tu tens um propósito eterno para nós, pensado em nós, por nós, antes da fundação do mundo, Senhor. E nós, ó Pai, queremos entregar nosso coração nessa noite totalmente a esse propósito. Na verdade, nós queremos nos render a esse. Nós queremos, ó Pai, nos render a esse propósito. Nós queremos, ó Pai, nos entregar totalmente a esse propósito. Senhor, cumpre em nossas vidas a Tua vontade. Usa as nossas vidas. Bem verdade que os irmãos aqui na frente, eles estão se entregando, assim como Abraão se entregou, talvez para uma terra que eu te mostrarei, para um propósito que eu te mostrarei. É bem verdade, Senhor, que haja inquietação no coração dos irmãos. Senhor, eu estou me entregando, mas eu não sei nem para onde, nem como, nem... Deus quer o teu coração nessa noite. Deus quer você por inteiro nessa noite. Entrega totalmente. Faça uma declaração ao Senhor aqui no altar do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero entregar a minha vida. Eu quero consagrar aqui o meu casamento. Eu quero entregar os meus dons. Eu quero entregar os talentos.
capacidade, a inteligência, a criatividade. Eu quero entregar minha força física ao Senhor. Eu quero consagrar minha saúde ao Senhor. Eu quero entregar os meus bens ao Senhor. Eu quero consagrar aqui no teu altar o meu negócio, a empresa que eu tenho. Eu quero entregar a profissão que eu tenho diante do Senhor. Usa, Senhor, conforme a tua vontade. É possível que Deus te levante como alguém que vai sustentar muitos irmãos. Sua empresa vai sustentar obreiros, missionários. Sua empresa vai fluir tanto que vai construir igreja. Sua empresa vai fluir de tal maneira que você vai conseguir doar o ônibus para a igreja. Você vai fluir de tal maneira na sua profissão que você vai ofertar de forma extraordinária para sustentar o obreiro, para sustentar a igreja, para sustentar os campos, para levar os obreiros até os confins da terra, para a China, para a África. Então consagra tudo que você tem, tudo do Senhor. Mas eu quero que você se disponha, eu quero que você se desarme diante do Senhor e possa: Senhor, eu quero colocar a minha vida. Eu não quero que tu se encaixe aos meus propósitos, mas eu quero entregar e consagrar a minha vida e me adequar aos teus sonhos para mim. Meu irmão, eu abençoo você e concordo com você na sua entrega diante do Senhor. Não se importune o coração, não fique preocupado naquilo que Deus colocou no seu coração. Como você vai falar para o seu marido? Como você vai convencer a tua esposa a respeito disso? Como que você vai falar? Meu irmão, deixa que Deus convence. Quando Deus deu um sonho para Maria e precisava convencer José, Deus se encarregou de convencer José. Meu irmão, Deus se encarrega dessas coisas. Ele quer na sua noite uma entrega total do seu coração. Eu quero você nessa noite que se acha improvável. Eu quero você, Deus está chamando você que se sente inadequado para a obra. Você se sente feio para a obra. Você se sente esquisito. Você não se sente inteligente. Você não se sente adequado. Ou você se sente inadequado, incapaz. Você se vê sem condições. Meu irmão, você se vê. Talvez algumas pessoas olhem para você e achem você, mas Deus viu você. E Deus te diz: eu te escolhi. Eu olhei para você. Eu escolhi você de trás das manadas. Eu levantei você. Eu vou levantar você diante dos seus irmãos. Eu vou levar você ao lugar que eu escolhi te colocar. E tu será uma bênção, aleluia. O Senhor te viu. É a unção do Todo-Poderoso sobre você. Eu abençoo você. Eu abençoo você, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus fará mudanças na sua vida. Como foi ministrado, não se assombre nem se assuste com as adaptações e com as mudanças que Deus fará na sua vida. Não se assuste se porventura você ainda essa semana encontrar adversários, levantes,
oponentes, Deus está com você. Deus é contigo. Deus está nesse negócio. Deus te fará reinar. Hoje talvez seja um sonho que para muitos zombam de ti, mas Deus te fará governar e tu serás uma bênção, José. José, tu serás uma bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Dê uma palavra para o seu irmão que está ao seu lado, diga: ô José, tu serás uma bênção. Deus vai te levar para as nações.